Opa, galera abençoada, bom dia, bom dia, bom dia. Quartou e nada melhor que expor nosso coração ao Senhor, as Escrituras, aquilo que Deus tem para ministrar na nossa vida hoje. Eu creio que Deus vai falar no seu coração muito forte, como Ele está falando comigo aqui. Eu estou no devocional de Lucas 21, 22, mas olha só, Lucas 22, 32. Contudo, supliquei em oração por você, Pedro, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Ai, que maravilha. O tema de hoje é: o evangelho não se resume a você. Ai, chateei não, né? O evangelho não se resume a mim. O que Jesus estava falando aqui nesse versículo aqui, irmãos? Jesus estava já anunciando para Pedro que Pedro ia abandonar a fé. Pedro ia abandonar a causa, a missão, a qual ele foi chamado lá desde o início, quando ele estava lá no seu barco. Que Jesus falou assim: vem Pedro, eu vou te fazer pescadores de homens. Eu vou te ensinar, vou te capacitar para que você apacenta as ovelhas. Só que aí Jesus está falando para Pedro: Pedro, olha, você vai me negar. É como se Jesus estivesse te anunciando: você vai me negar, você vai sair, você vai abandonar, você vai voltar para a sua antiga vida. Mas quando você se arrepender, Pedro, e quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos, apacenta os seus irmãos, capacite os seus irmãos. É por isso que quando Pedro está lá no barco na pesca, lá mais para frente, a gente vai ver que Jesus vai lá na praia, né? Tá ali de novo para dar uma chacoalhada em Pedro. Tá ali assando peixinho, Pedro tá lá pescando de novo, Pedro vem, e aí Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta. Você me ama, Pedro? Se eu quero cabelo bonito. Você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Jesus pergunta de novo: você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. É o que Jesus está falando aqui: Pedro, quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Vai lá e apacenta os seus irmãos. Vai lá e cuide dele. Irmãos, o evangelho não tem a ver com nós. Não tem a ver comigo, quer dizer, tem a ver com nós. Tem a ver com pessoas. Nós fomos levantados para ajudar as pessoas a caminhar com Deus. Logicamente que a gente também tem que caminhar com Deus. Logicamente que a gente tem que expor nosso coração diante do Senhor para a gente se alimentar e caminhar com Deus. Mas a gente vê que é um corpo. Eu tô aqui falando para vocês. Ontem eu fui edificado na igreja. Daqui a pouco eu vou estudar e vou ser edificado por outro. É assim, Deus vai usando um para, sabe, para preparar o outro, para alimentar o outro. E aí eu pergunto: o que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? O que você tem feito com os talentos e dons que Deus tem te dado? É só para você? É só para sua causa? Você está olhando só para o seu umbigo, como diz o povo, né? Ou você está servindo a missão? Também estou falando com você que se afastou do evangelho, voltou para fazer aquilo que você estava fazendo antes, que quando Deus te resgatou, Ele te trouxe para uma missão, mas agora você se decepcionou com alguma coisa, você se frustrou com alguma coisa e agora está aí parado. Deus está falando com você: olha, aquilo que Jesus falou para Pedro, volta para mim, se arrependa, volta para mim. E quando você voltar para mim, faz um favor, apacenta os seus irmãos, fortaleça os seus irmãos. Essa é a nossa missão, irmãos. Estar ali firme com Deus todos os dias. Para quê? Para nos encher e abençoar os nossos irmãos. Servir os nossos irmãos. É isso que nós somos chamados para servir. Olha isso, ó. Olha o presente que Deus te deu. Olha os presentes que Deus te deu para você servir. Tempo. Você tem tempo, né? Usar o seu tempo, as suas habilidades, o seu conhecimento, os seus dons espirituais, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, bicicleta, cachorro, sei lá, patinho, o que Deus te deu, o que Deus te presenteou.
Tudo que Deus te deu é para você servir. Ai. Nós não declaramos que tudo que a gente tem é do Senhor? Então tudo que Deus te deu, de alguma forma, é para servir os seus irmãos, para apacentar os seus irmãos, para fortalecer a fé dos seus irmãos. Ah, irmãos, você está entendendo? Eu creio que você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã, né? Nessa noite. Estou na igreja, né? O que Deus está falando no seu coração nessa manhã? Deus te deu dons e talentos para fortalecer a fé dos seus irmãos. Então você que está afastado, Deus tem um pedido: se arrependa. Se arrependa e volta. Se arrependa e volta. Porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Volta, se arrepende e volta. Mas agora, use os seus dons e talentos para apacentar, para cuidar, para ajudar a avançar o reino de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você foi chamado para servir. Tem uma frase aqui que eu acho que é do Josué Gonçalves, do pastor Josué Gonçalves, que quem não serve, não serve. É forte, né? Quem não serve, não serve. Uma das doenças, eu notei aqui de um estudo aqui, uma das raízes de adoecimento da nossa geração é que nós tentamos encontrar várias maneiras de olhar para nós mesmos. Como nós podemos nos abençoar mais, como nós podemos nos cuidar mais da gente e estamos olhando menos para as pessoas. Agora imagina, todos nós, olha isso que eu aprendi, como que é forte, todos nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Já parou para perceber que a gente não consegue olhar para a gente? A gente só consegue olhar para as pessoas. Por que será que Deus nos fez assim, hein? Para a gente conseguir olhar para a gente mesmo, a gente tem que ir até um espelho, né? Antigamente as pessoas iam até a um lago, né, para poder ver a sua imagem ali na água. Por que Deus nos criou para ver as pessoas? Você pode ver que outra coisa que Deus nos deu, os dons. Os dons não é nenhum para nós. É sempre para os outros, é sempre para o próximo. E discípulo ama servir. Discípulo ama servir. Discípulo ama servir. Um dos maiores pregadores, presta atenção nisso que eu aprendi no estudo. Um dos maiores pregadores. O maior. Eu vou melhorar isso aqui, né? Um dos maiores, não. O maior pregador de todos os tempos, chamado Jesus. Um dia ele estava à mesa. Ele serviu as pessoas. Não com a sua eloquência de pregação, não com os seus dons de cura, não. Ele serviu nesse dia de uma maneira muito simples, todos que estavam ali. Sabe como? Lavando seus pés. Nossa, o maior pregador de todos os tempos, não usou o dom da palavra naquele dia. Ele lavou os pés, ele serviu as pessoas em sua volta. E a todo tempo ele estava ali ensinando a Pedro como cuidar, como apacentar, como fortalecer os seus irmãos. Não é só através da palavra, não é só através do profetizar, não é só através... Não. É servir de uma forma muito simples. Às vezes você olha assim e fala assim, mas eu vou servir as pessoas com que eu não tenho nada. Será? Será que Deus não está te mostrando aí? Tem um hormônio, irmãos, que chama ocitocina. Acho que é isso mesmo, ocitocina. É um hormônio de prazer. Sabe como que a gente recebe essa descarga de ocitocina na nossa vida? Quando a gente está servindo as pessoas, sem ganhar nada em troca. A gente está servindo e a gente recebe essa descarga. Tanto nós que estamos fazendo o ato, recebemos. A pessoa que está recebendo aquele ato voluntário, né, de cuidado ou alguma coisa que a gente está fazendo, está recebendo essa carga também, e quem assiste recebe. Eu vou dar um exemplo aqui. Já viu aquelas pessoas que pede ajuda, né? Tá em certos lugares, pede ajuda, e por trás daquela ajuda ela vai dar uma benção para uma pessoa, né? Já acontece muito isso em alguns canais. Dão um carro, dão um dinheiro, né? É tipo uma pegadinha. Então vai lá, pede uma ajuda para ver se a pessoa
se importa, né? Tem esse voluntariado, e quando a pessoa ajuda, às vezes a pessoa está ali num dia corrido, ela vai lá e ajuda, a pessoa vai lá e fala, não, agora esse carro é seu, ó, esse dinheiro aqui, essa quantia é sua. E a gente que está assistindo no YouTube esses canais aí, a gente fica todo emocionado, a gente chora. Então olha para você ver, a pessoa que está ali servindo está recebendo uma carga de ocitocina, né? Aquele momento, aquela emoção, a pessoa feliz, a pessoa que está recebendo aquele prêmio, aquele dinheiro que estava tanto faltando, precisando naquele mês, está recebendo uma carga de ocitocina e está ali emocionado, chorando. Quem está assistindo, então, cara, olha para você ver, o servir. O servir é bom demais. E Deus ainda dá uma descarga, né, de prazer na nossa vida quando a gente serve, para mostrar o quanto isso é importante na nossa vida, né? E as pessoas que presenciam isso também são tocados por isso, né? Recebendo também essa carga de ocitocina. Pra você ver a importância, né? Até no meio científico, a gente vê benefício no servir. Benefício de servir. Irmãos, precisamos entender que o evangelho não tem a ver comigo e com você, tem a ver com nós. O reino de Deus são pessoas, amém? E nós somos chamados para servir. E a pergunta do tema é, o evangelho não se resume a você, o evangelho não se resume a mim, amém? E para a gente finalizar, eu quero deixar uma outra frase aqui, que é de um outro pastor, que diz assim, ó, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Essa é forte, hein? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Glória a Deus. Guarda essa palavra na tua vida. Deus te deu vários presentes para você abençoar pessoas. Você que está afastado, mais uma vez, se arrependa e volta. Se arrependa e volta. Em nome de Jesus. E vai fortalecer a fé dos irmãos. Vai nos ajudando, fortalece a minha fé e eu fortaleço a fé do outro. E assim a gente vai fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Quartou, vamos para cima e vamos fortalecer a fé das pessoas. Amém? Glória a Deus.